Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Estela, sou professora de Direito Civil aqui do cursinho Acton, juntamente com a Helena, o Vitor, o Douglas, a Maria e o Rodrigo. Bom, hoje eu separei um tema bem chatinho, na verdade, bem complexo, que se chama Teoria Geral do Negócio Jurídico. Apesar de ser complexo, é um tema importante, que cai, e ele é da parte geral. Sendo da parte geral, todo o código acaba por envolver, por algum assunto mesmo da parte específica, vai puxar lá um pouquinho da parte geral, então é importante que a gente trate sobre a teoria geral do negócio jurídico. Bom, antes de entrar propriamente no negócio jurídico, é importante falar um pouquinho da teoria geral do fato jurídico. O que seria o fato jurídico? Eu até fiz um esquema aqui que trata sobre as divisões, lembrando que esse esquema, ele não é unânime na doutrina, ou seja, existem muitos doutrinadores que não concordam com o que está especificado aqui. Eu utilizei a linha de pensamento da professora Maria Helena Diniz, que ainda assim é majoritária, mas não é unânime. Há discordância sobre o tema, mas como se trata do exame da OAB, eles não vão tratar sobre as questões polêmicas do caso. Então, é importante vocês saberem o que seria um fato jurídico lato sensu, o que seria um fato humano e, dentro de tudo isso, onde que vai se encaixar o negócio jurídico. Bom, vamos lá. O fato jurídico lato sensu, ele é todo evento humano ou natural que tem importância para o direito. Sendo assim, ele é muito genérico, ele é muito amplo. Então, abre-se duas divisões. A primeira é o fato natural ou fato jurídico estrito sensu, são sinônimos esses nomes, e o fato humano. Então, assim, o direito civil, ele é muito lógico, mesmo numa questão, numa peça que você não saiba muito bem do que está se tratando, vá muito pelos nomes, pela lógica, porque dá para achar um caminho ali. Por exemplo, fato natural ou fato jurídico estrito sensu. Estrito sensu. Saco. Bom, o que são os fatos naturais ou fato jurídico estrito sensu? São aqueles fatos da natureza que têm importância para o direito. Eles são conhecidos como fatos avolitivos, porque eles não têm vontade humana, eles simplesmente acontecem. Por isso que a subdivisão deles é fato jurídico ordinário e fato jurídico extraordinário, sendo que os ordinários são aqueles comuns. Por exemplo, nascimento, concepção, eles acontecem, eles são naturais e ocorrem ordinariamente, comumente. O fato jurídico extraordinário é aqueles que tratam do acaso, sendo, portanto, o caso fortuito ou a força maior, diferentemente do ordinário. Dentro, agora, da outra subdivisão, que são os fatos humanos, e vocês vão acompanhando toda a explicação, olhando para o esquema, porque senão confunde mesmo, os nomes são muito parecidos. Então, aqui, falamos do fato jurídico lato sensu, natural e as suas especificações, agora o fato humano. Existem os fatos humanos, os voluntários e os involuntários. Os involuntários seriam os atos ilícitos. Aí tem uma diferença muito grande entre doutrinadores. Basicamente, por cima, essa é a orientação da professora Maria Helena, como eu já tinha dito, e ela entende que todos os atos ilícitos, eles são involuntários. É o posicionamento dela que estamos seguindo, a gente não vai questionar se está certo, se está errado, enfim. Existem outras correntes que tratam sobre o assunto. Dentro do fato humano, os fatos voluntários, que são sinônimos de ato jurídico lato sensu, a gente pode tirar uma conclusão muito importante. Quando diz respeito a ato, todo ato tem vontade humana. Fato, não necessariamente, mas ato, ele está dentro da categoria de vontade humana, está dentro do fato humano. É só vocês observarem o quadrinho. A divisão mais importante vem agora, porque dentro dos voluntários, que são os atos jurídicos lato sensu, eles se dividem em ato jurídico estrito sensu, negócio jurídico, que é o nosso tema de hoje, e ato fato jurídico. Não tinha como eu trazer o assunto negócio jurídico sem fazer essa breve explicação sobre a teoria geral do fato jurídico. Bom, o que seriam os atos jurídicos estrito sensu? São aqueles atos, ou seja, dotados de vontade humana, que o ser humano ele tem a vontade de praticar, mas a partir do momento que ele pratica, as consequências e os efeitos, eles são pré-determinados por lei. Um exemplo que vai ficar muito tranquilo de entender.
algo chamado perfiliação. O que é a perfiliação? É o reconhecimento voluntário de filho. O ato em si, o reconhecimento, o ser humano, ele escolhe, o agente, ele escolhe se ele quer ou se ele não quer praticar. A partir do momento que ele escolheu praticar, todas as consequências e os efeitos, eles decorrem de lei. Por exemplo, pagar pensão alimentícia. Ele não vai escolher, eu vou reconhecer meu filho, mas eu não vou querer pagar pensão alimentícia. Não. Tudo decorrente desse ato vai rolar independentemente da vontade dele, porque tá em lei, tá prescrito em lei. Já o negócio jurídico é totalmente ao contrário. Ele é voltado, ele é guiado pelo princípio da autonomia privada. Por quê? São atos feitos, tomados pelo agente, né, pelo ser humano, e esses atos, eles são, ao mesmo tempo, a escolha deles é totalmente facultativa ou optativa, assim como o do ato jurídico estrito sensu, mas tanto os efeitos quanto as consequências, eles são tomados e decididos pelas partes do negócio, não são determinados em lei. A lei, na verdade, ela serve como um limite, né? Então, são os preceitos que limitam ali, vão balanceando as tomadas de decisão dos agentes no negócio em si. Então, por exemplo, tem um contrato de compra e venda que as partes escolhem como contratar, com quem contratar, quando, o que, como, quando, e a lei vai simplesmente permear essa atuação. Esse é o principal. Então, o negócio jurídico, lembrar sempre associar com o princípio da autonomia privada. O ato-fato jurídico, ele também tem aí uma discordância entre os autores. Tem alguns que colocam e outros que não. Na verdade, eles são atos que a lei ignora tanto a capacidade do agente que está praticando, quanto a sua vontade também. O que importa são os efeitos. Então, por exemplo, uma criança, que é menor de idade, comprando alguma coisa na cantina do colégio. Na verdade, um contrato, porque é um contrato de compra e venda oral, só que, para o direito, é irrelevante. Acontece a todo momento, mas está enquadrado como ato-fato jurídico. Lembrando que tem alguns autores que não concordam com isso. Dentro do negócio jurídico, alguns exemplos. Todos os contratos, eles são exemplos de negócio jurídico. O testamento, que não é um contrato, também é um exemplo. Então, daí tem uma conclusão muito importante. Todo contrato é um negócio jurídico, mas nem todo negócio jurídico é necessariamente um contrato. Porque às vezes a gente confunde, acha que negócio jurídico é sinônimo de contrato e não é verdade. É uma categoria mais ampla, que tem muito mais espécies do que só todos os contratos. Agora sim, voltando à nossa matéria, a teoria geral do negócio jurídico, que está dentro de todo aquele esquema que eu já tinha mostrado, ela se baseia na teoria criada por Pontes de Miranda, né, que se chama escada pontiana, daí o nome da teoria. Pontes de Miranda esquematizou a teoria em 3 degraus, que seriam os degraus que completam a escada. Primeiro é o plano da existência, segundo é o plano da validade e terceiro é o plano da eficácia. É muito importante entender que, dentro dessa teoria, nós tratamos os planos de modo subsidiário. Primeiro a gente completa todo o plano da existência, segundo, depois a gente passa para o plano da validade e, por último, para o plano da eficácia. Para que serve tudo isso? É a teoria que explica como que nasce, como que se cria um negócio jurídico. Então, quais são os requisitos necessários? O que precisa para ter um negócio jurídico? É a partir do estudo dessa teoria que vai se chegar a uma conclusão e a um negócio jurídico perfeito. Bom, quando é o primeiro plano da existência, existe uma pergunta que o Código Civil de 2002 adotou a escada pontiana, né, a teoria do Pontes de Miranda de forma integral? A resposta é não. Por quê? O plano da existência, ele não existe em nenhum artigo, ele não está expresso, discriminado em nenhum artigo do Código Civil de 2002. Só os planos da validade e da eficácia. Partindo desse pressuposto, a doutrina entende que essa teoria não foi adotada por completo pelo nosso Código. Mesmo assim, apesar de não estar escrito, discriminado de uma maneira expressa, ele está presente sim, que é dentro do artigo 104 do Código. Então, o primeiro artigo que vocês vão grifar, que é muito, muito, muito importante, porque ele contém tanto o plano da existência quanto o plano da validade. E tem um esqueminha, tem um macete que é bem interessante para poder entender a diferença entre eles. No que diz respeito à existência, ao plano da existência, são todos substantivos e a validade adjetivos. Como assim? Quando a gente lê no artigo 104,
partes ou agentes. São substantivos que estão dentro do plano da existência. E capazes é o adjetivo de partes e agentes. O capazes já está no plano da validade. Então, o que eu preciso para um negócio jurídico existir? Partes, objeto, forma e vontade. São 4 elementos. Aí você parte para os 4 elementos adjetivos, que estão dentro da validade. Então, são partes capazes, são objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei, e a vontade, que tem que ser livre. Então, juntando os dois, estão todos concentrados no artigo 104, que é um dos artigos mais importantes da parte geral. Dentro do plano da existência, o nome iuris da ação seria ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Então, se cair uma peça que trate sobre alguma falta desses elementos substantivos que eu disse, que estão nesse próximo slide, o nome da peça seria esse, e o artigo 104, ele tem que constar várias vezes ao longo da peça, porque ele contém todo a base para ser feita, né, para ser elaborada. Bom, agora dentro do plano da validade, é importante dizer que o plano da validade e o plano da eficácia, eles foram tratados expressamente no código, diferentemente do plano da existência. Quanto ao plano da validade, o que causa muita dúvida é que aqui dentro se encontram os negócios anuláveis e nulos. Então, quando se trata de um negócio jurídico nulo, um contrato nulo, anulável, ele está dentro do plano da validade. É muito importante ter essa consciência. Bom, agora quanto aos nomes das ações, é importante saber em qual plano está cada um deles. O plano da existência, como eu já disse, é a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. O plano da validade é anulatória ou de ação declaratória de nulidade. Então, foi nulo ou anulável, está dentro do plano da validade. E quanto ao plano da eficácia, não existe um nome único para essa ação. Ele está espalhado em vários artigos do código. Por exemplo, ação revisional de alimentos, uma ação que revisa cláusulas dentro de um contrato. Essa ação, ela na verdade, do plano da eficácia. Porque o que ela visa reformular? Os efeitos do negócio jurídico. Apenas isso. Então, cada um vai ter um nome. Por exemplo, a própria ação de divórcio é uma ação típica do plano da eficácia. Então, não existe um nome único para ela. Mas, geralmente, o que cai mais em prova, o que eles cobram mais, é dentro do plano da validade, a noção de que nulidade e anulabilidade estão aqui e não nos outros planos. Então, o que isso quer dizer? A gente vai ter um problema na capacidade do agente, no objeto, se ele não for lícito, possível, determinado ou determinável, se a forma não for a prescrita em lei ou for proibida e a vontade não for livre. Algum problema, algum vício relacionado a esses adjetivos vai ser nulo ou anulável esse negócio jurídico. Vai depender de qual problema que é, de qual vício que é. Aí um quadrinho bem importante que seria a diferença prática entre a nulidade e a anulabilidade. Isso, na verdade, não cai, ele despenca em prova, em muitas provas, não só provas da OAB, mas também provas de concurso, porque é muito importante. Então, eu deixei bem separadinho, é fácil de entender, mas mesmo assim vou ler com vocês que a nulidade é uma questão lógica também, porque a nulidade são preceitos de ordem pública que são feridos. Se são preceitos de ordem pública, já pode-se pensar que é mais importante, é mais grave você ferir um preceito de ordem pública do que de ordem privada. Então, a nulidade, ela vai ser mais grave que a anulabilidade. Então, ordem de ordem pública, o nome que se usa é ação declaratória de nulidade. Os interessados da ação podem propor juntamente com o MP. Foi ordem pública, o MP inevitavelmente estará no meio como um interessado, porque o MP ele é o fiscal da lei. Uma das funções dele é justamente zelar pelo ordenamento jurídico brasileiro. E aqui, por ser mais grave, não existe prazo para se propor essa ação. Ela é imprescritível. Nasceu nulo, é nulo para sempre. Gera efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos. São ações imprescritíveis, ou seja, não tem prazo para se propor, justamente por questão de ordem pública. Geram efeitos ex tunc
e não admite confirmação nem convalidação. Não se convalida com o tempo. A anulabilidade, por isso que eu coloquei o quadrinho comparativo, vocês vão ver que é exatamente o contrário. Fere normas de ordem privada, o nome da ação é ação anulatória, só os interessados podem propor, o MP não. Existe um prazo decadencial, e esse prazo decadencial, ele está disposto entre os artigos 178 e 179, então são artigos que devem ser grifados no código também. Todos esses artigos que eu vou falar na aula de hoje, eles dizem respeito a matérias mais ligadas à petição inicial. Não quer dizer que não possa cair em uma questão, enfim, em qualquer outra matéria, por exemplo, sei lá, utilizada como uma matéria de defesa, caso a peça seja uma contestação e coisas do tipo. Mas, provavelmente, se for cobrado, vai ser cobrado, se for uma peça, como uma petição inicial. Um casinho que conta, e ali dentro daquele casinho vai ter algum problema entre a capacidade de um dos agentes, entre a forma que foi elaborado o contrato, o negócio, enfim. Então, o nome da ação é muito importante vocês saberem. Aqui seria ação anulatória. O MP não seria um legitimado. Existe o prazo decadencial, que está presente nos artigos 178 e 179. Então, pode colocar o clips vermelho em cima do VAD, marcando direitinho a página, e grifar só o artigo. Gera efeitos ex nunc e admite confirmação com validação. É meio que o oposto um do outro. Bom, vamos tratar agora especificamente de cada um dos substantivos e adjetivos em conjunto. Então, o que a gente está fazendo é uma análise do artigo 104 do Código Civil de 2002, conjunta o plano da validade com o plano da existência. O que seriam partes agentes capazes? A capacidade, ela é diferente da legitimidade. Aqui a gente trata da capacidade plena. Se não for, como regra, a capacidade plena. Não sendo a capacidade plena, os absolutamente incapazes podem ser representados e os relativamente incapazes podem ser assistidos. Lembrando que, após o EPD, os absolutamente incapazes são todos os menores de 16 anos apenas. Então, isso é uma matéria que não diz respeito a essa aula, mas quanto falou sobre capacidade, tem que citar essa mudança, porque eles estão exigindo bastante, eles estão cobrando e, inevitavelmente, leva a gente a erro mesmo. O que seria a legitimidade? Legitimidade, ou para alguns autores, legitimação, é uma capacidade específica para se praticar certo ato. Por exemplo, a vênia conjugal, ela está dentro de legitimação ou legitimidade. Por quê? Se a pessoa é casada, por exemplo, pelo regime parcial de bens. Não vou me aprofundar nessa matéria, mas é só um exemplo. Se a pessoa é casada pelo regime parcial de bens e ela quer vender um imóvel do casal, ela tem que pedir autorização, que se chama vênia conjugal, para o cônjuge. Dessa maneira, não que ela não possa praticar o ato, ela pode, mas existe um requisito que seria a autorização, que é a vênia conjugal. Isso se chama legitimidade positiva. Você pode praticar o ato, só que você tem um requisito a cumprir. Diferentemente da legitimação negativa, que a legitimação negativa é uma proibição legal. Por exemplo, o tutor, ele é proibido de comprar um bem do tutelado. Se acontecer, esse negócio será nulo. Então, a legitimidade positiva, ela é passiva do quê? Anulabilidade. Por quê? A partir do momento que você regulariza aquela situação, o requisito que está faltando é cumprido, o negócio se torna perfeito. Então, há essa possibilidade, que seria o que a gente acaba entendendo como conversão. Você consegue confirmar aquele negócio. Agora, a legitimidade negativa não tem como, porque ela é nula, ela é proibida em lei. Quanto ao objeto, o que seria um objeto lícito? O objeto lícito é aquele permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. O que seria um objeto possível? Possibilidade fática e possibilidade jurídica ao mesmo tempo. Faticamente, é possível realizar? Por exemplo, é impossível, dos exemplos dados, dar a volta ao mundo em um dia. É impossível realizar esse negócio, então não tem como. Faticamente, ele é impossível. Agora, o que seria juridicamente impossível? A venda, a comercialização de órgãos. Você pode doar, você não pode vender. Então, o objeto, ele tem que ser ao mesmo tempo possível faticamente e juridicamente.
além de lícito e determinado ou determinável em lei. O que seria determinado ou determinável? Seria aquele objeto que tem, que ele pode ser individualizado, que seria o determinado, então, a casa X, o imóvel Y, ou determinável. Não se sabe ao certo o que vai ser, mas a quantidade dele e o gênero já está mais ou menos especificado. Seria aquele objeto, seria a coisa certa ou a coisa incerta. As duas são passíveis de serem objetos de um negócio jurídico, de um contrato. Não há problema quanto a isso. O que seria a forma prescrita ou não defesa em lei? Prescrita. A regra geral no sistema, que aí também está uma pegadinha, que geralmente as provas gostam de explorar, que a regra no código é a liberdade das formas. Você pode fazer um negócio da maneira como você preferir, de forma oral, de forma escrita, não interessa. Essa é a regra geral. A exceção é uma forma prescrita em lei, ou seja, exemplificada em lei, exigida por lei. E a não defesa é a proibida, né? O que não defesa é proibido. Não sendo proibido em lei e não exigindo, não tendo uma forma específica de ser feito, pode ser feito de qualquer maneira. Então, um exemplo da forma prescrita em lei é o artigo 108 do Código Civil, que é muito importante, que tem que ser sublinhado e colocado o clipezinho vermelho em cima, que ele diz que todo imóvel acima de 30 salários mínimos do seu valor venal que for vendido tem que ser feito a partir da escritura pública e registro. Então, são 2 passos, é a escritura pública mais o registro. Caso contrário, esse contrato vai ser nulo. Por quê? Não foi observada a forma prescrita na lei. Então, essa forma, na verdade, quando se trata de escritura pública, são formas solenes de serem feitos os contratos. Como está prescrito em lei, está definido em lei, tem que ser seguido. Então, seria uma exceção à regra da liberalidade das formas. Não é ao contrário, porque a maioria pensa que a regra é sempre um contrato ser solene ou ser escrito. Não, não existe isso. A regra é livre, forma livre. Então, o último substantivo seria vontade e o adjetivo seria livre. O que seria vontade livre? No próximo bloco eu vou falar.